Meu nome é Vinícius Brandão, e eu e meu grupo vamos falar sobre Vinícius de Moraes e a segunda geração modernista. Meu grupo é composto por mim, Vinícius Brandão, Douglas Moraes, Thiago Piccolo e nosso ajudante de câmera aqui, pode entrar. Palmas pra ele, Lucas Giovelli, aí, palmas. Eu vou começar falando pela segunda geração modernista, também chamada de geração de 1930. Ela se consolidou em um período de grandes tensões ideológicas, em períodos de guerra, e acontecia a Segunda Guerra Mundial e o Estado Novo no Brasil, ditadura de Getúlio Vargas, entre 1937 a 1945. Nessa época, ditaduras foram surgindo e grandes transformações aconteceram na política brasileira. O pessimismo estava presente em toda a sociedade, o que gerou uma inquietação que se refletiu nas expressões literárias. Isso foi como se fosse, na época, isso era uma base para as obras da época. Na geração de 1930, a literatura passou a ser mais voltada à realidade social brasileira. E a sua prosa dividiu-se em três vertentes: a prosa regionalista, a prosa urbana e a prosa intimista. A prosa regionalista inspirou-se no regionalismo, como o nome já disse, nordestino, mostrando problemas sociais decorrentes da crise, além da atividade açucareira e dos correntes migratórios, enfatizando o descaso dos políticos. A prosa urbana ela mostrava os conflitos sociais e a relação entre o homem e meio, e o homem e a sociedade. Era basicamente isso. E a prosa intimista, ela representava uma inovação do período, baseada em teorias freudianas. Essa prosa mostrava mais os conflitos íntimos dos personagens, além do seu mundo interior. E as características dela, como estava anteriormente, a sua fase buscava refletir a realidade social e econômica brasileira. Os romances eram carregados de denúncias e mostravam as relações entre o eu com o restante do mundo. O regionalismo teve grande importância nessa fase, destacando a seca, a migração, os problemas do trabalho rural e a miséria. Durante as temáticas trabalhadas, entraram também os romances urbanos e psicológicos, se comparando à era naturalista. O modernismo, em sua segunda fase, afastou-se do apego ao cientificismo. Essa parte do romance a gente vai ver bastante quanto a Vinícius de Moraes, que ele frisava bastante isso em suas obras. Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes nasceu em 19 de outubro de 1913 na cidade do Rio de Janeiro. E como vocês sabem, ele participou da segunda geração modernista no Brasil. Ele era filho de Clodoaldo Pereira da Silva Moraes, que era funcionário da prefeitura, poeta e violinista amador, e Lídia da Cruz Moraes, que também era uma pianista amadora. Ele viveu toda a sua infância no Rio, tendo nascido no bairro da Gávea, mas aos 3 anos ele foi morar com os avós para poder estudar numa escola de ensino primário no bairro do Botafogo. Ele viveu toda a sua infância no Rio, tendo nascido no bairro da Gávea, porém aos 3 anos ele se mudou para os seus avós, que moravam em Botafogo, para estudar na escola primária, e é onde ele cantou no coro da igreja e fazia pecinhas de teatro. Em 1929 ele concluiu o curso ginasial e sua família retornou para a Gávea, onde ele ingressou na faculdade de Direito no mesmo ano. E concluiu a faculdade de Direito em 1933, mesmo ano onde ele publicou seu primeiro livro de poesia. Em 1935, ele recebeu o Prêmio Filipe de Oliveira. E em 1936, empregou-se como censor cinematográfico, representando o Ministério da Educação e Saúde. 2 anos depois, em 1938, ganhou bolsa do Conselho Britânico para estudar língua e literatura inglesa na Universidade de Oxford, e nesse ano publicou os Novos Poemas. Com o início da Segunda Guerra Mundial, retornou ao Rio de Janeiro.
2 anos depois, em 1938, ganhou bolsa do Conselho Britânico para estudar literatura e língua inglesa na Faculdade de Oxford, e nesse mesmo ano publicou novos poemas, porém retornou ao Rio de Janeiro com o início da Segunda Guerra Mundial. Bom, nos anos que se passaram, ele publicou ainda muitos poemas e ficou muito conhecido por ser um escritor que traduzia de uma forma singular o sentimento da palavra amor, o que fez com que ele se tornasse assim um dos poetas mais populares da literatura brasileira. Ele atuou também no campo da música, fazendo parceria com muitos outros compositores brasileiros. E atuou também como cronista e, em meados do ano de 1970, publicou alguns poemas infantis. Produziu também os sonetos mais conhecidos da literatura brasileira. E, infelizmente, Vinícius de Moraes veio a falecer no Rio de Janeiro no dia 9 de julho de 1980. Soneto de separação. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento que dos olhos desfez a última chama. E da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Saudações, ouvintes! Vocês ouviram há pouco a leitura do Soneto da Separação, de Vinícius de Moraes. A partir da leitura do poema, o que percebemos? Bom, para compreender o contexto do poema, é necessário conhecer uma parte da história de Vinícius. O Soneto da Separação foi escrito em 1938, quando o autor foi obrigado a se mudar para a Inglaterra enquanto estava apaixonado por uma moça da cidade carioca, com quem viria a se casar depois. Naquela época, era comum a viagem para a Europa através do navio. Sendo assim, nota-se que o Soneto da Separação se desenvolve a partir da antítese, entre o momento em que os amantes estão juntos e o momento da partida para a viagem no porto. Uma outra interpretação atemporal da poesia de Vinícius se refere ao fato de que o poetinha se casou por 9 vezes ao longo de sua vida. João Carlos Pezzi foi o responsável por redigir uma obra biográfica de Vinícius de Moraes. No livro, Vinícius conta: o primeiro amor foi aos 7 anos. O nome dela era Branca. Comecei a amar Branca porque, um dia, no portão de sua casa, minha mãe encostou de leve em sua perna. Nunca mais me esqueci dessa sensação. Na primeira estrofe, as rimas ocorrem entre as palavras pranto, espanto e bruma, espuma. No primeiro caso, são consideradas rimas interpoladas, pois aparecem nas extremidades. Já no segundo caso, são chamadas emparelhadas, pois aparecem uma abaixo da outra. Em ambos os casos, trata-se de rimas pobres, visto que pertencem à mesma classe gramatical, isto é, substantivo rimando com substantivo. Na segunda estrofe, há rimas entre as palavras vento, pressentimento e chama-drama. Estas são consideradas cruzadas ou alternadas, e são pobres quanto ao critério gramatical. Entre a terceira e a quarta estrofes, ocorrem rimas misturadas, como é o caso de repente, contente e de repente, que são ricas, pois ocorrem entre advérbio, adjetivo e advérbio, respectivamente. Amante, distante e errante, que é pobre, pois é formada apenas por adjetivos. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas
mais cegas, inexatas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem moda. O poema Rosa de Hiroshima foi escrito no ano de 1954 pelo cantor e compositor brasileiro Vinícius de Moraes e tem como enfoque um protesto sobre as destruições provocadas tanto na cidade quanto na sociedade de Hiroshima, decorrentes de um ataque nuclear estadunidense durante a Segunda Guerra Mundial. A bomba é denominada por Vinícius de Moraes como a Rosa Radioativa. A Segunda Guerra Mundial, que perdurou longos anos da década de 40, dividiu o mundo entre países aliados, Reino Unido, União Soviética e Estados Unidos, e as potências do eixo, Alemanha, Japão e Itália. Em 1945, com a morte dos ditadores Benedito Mussolini e Adolf Hitler, a guerra na Europa havia se encerrado. Todavia, confrontos continuaram no Pacífico e na Ásia, até que no dia 6 de agosto do mesmo ano, os Estados Unidos, em uma demonstração desnecessária do seu poder bélico, devastou completamente a cidade de Hiroshima, no Japão, com a bomba nuclear Little Boy, ou Menininho, culminando na morte de mais de 250 mil pessoas, assim como graves enfermidades e desastres ambientais decorrentes da contaminação radioativa do local. As rosas, que eram na época associadas ao esplendor e à beleza, foram relacionadas por Vinícius de Moraes a uma bomba. Durante o poema, são perceptíveis os trechos relacionados pelo autor com as consequências da Rosa de Hiroshima, como cegas e nixaras, que remete às diversas enfermidades causadas na população de Hiroshima, rotas alteradas, já que a partir daquele dia o destino das pessoas que lá moravam mudou completamente, e no final do poema, no trecho sem dor, sem perfume, sem rosa, sem nada, faz alusão à vasta destruição causada que deixou os habitantes sem casa e sem qualquer bem material. Bom, vai ser feita agora a análise do poema Soneto de Fidelidade de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao sopesar o seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu posso me dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Então, primeiramente, você vai saber que é um soneto, porque são 4 estrofes, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. E você, analisando verso a verso, você tem a construção de diversas ideias no texto. Ele começa: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto. Então, o lírico dá a ideia de como ele ama. Ele vai amar com zelo, o modo como ele vai amar, o sempre, que dá a ideia de tempo, e o tanto, que dá a ideia de intensidade. Continuando: que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Então dá a ideia de que, mesmo que estejam outras tentações, o amor, a fidelidade do eu lírico vai prevalecer. Quero vivê-lo em cada momento, em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao sopesar o seu contentamento. Então que ele dá a ideia de as características de um relacionamento. Você tem momentos de tristeza e momentos de alegria. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Então que ele já está dando a ideia de que o amor ele pode acabar, não é aquele amor imortal. Existem coisas que podem destruir esse amor. Ele continua: eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama,
mas que seja infinito enquanto dure. Então, se você analisar bem essa última estrofe, ela diz muitas coisas. Lá no primeiro verso da primeira estrofe você tem: de tudo ao meu amor serei atento. O serei dando a ideia de futuro. E no primeiro verso da última estrofe você tem: eu possa me dizer do amor que tive. Então o serei dando a ideia de futuro e o que tive dando a ideia de passado. Então esse amor ele aconteceu. Então houve a passagem do tempo no decorrer do poema. Ele diz que não seja imortal, posto que é chama, então ele faz uma metáfora entre o amor e a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então ele diz que o amor dele, a chama, vai continuar, a fidelidade dele vai continuar enquanto houver amor. Esse é um poema muito famoso de Vinícius de Moraes e vai ser a base da construção da música Eu Sei Que Vou Te Amar. Bom, vemos juntos agora aqui, agradecer em nome de todo o grupo e espero que vocês tenham gostado. A gente brincou um pouco no começo, mas o assunto é sério, porque é um trabalho decente, feito por pessoas civilizadas, e muito obrigado. E é um trabalho pelo qual a gente fez sobre um artista que é de suma importância para a história do nosso país, para os reflexos que temos hoje em dia em questão de poetas, em questão de... até para a música, na qual ele participou. E é isso. E agora fica com The Making Of. Mas aquela sarrada no ar. Faz um passinho do romano, mas aquela sarrada no ar. Quem está aqui é o quê? Vai segurando, moleque.